vamos abordar como elaborar um projeto de pesquisa. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à gestão do Combicom pelo convite, a toda a classe contábil que tem participado, o pessoal que tem assistido. Então, fico muito contente e espero contribuir ensinando como elaborar um projeto de pesquisa. É evidente que aqui não é possível aprofundar, mas nós podemos dar um norte para a construção desse projeto. E aqui está o meu currículo, né? Sou coordenador do mestrado em Ciências Contábeis da PUC São Paulo, sou doutor em Ciências Sociais pela PUC e contador, administrador e administrador público, enfim. Esse é um livro que eu participei com o professor Windsor, que nós publicamos. Como elaborar o projeto de pesquisa? Primeiro, o conteúdo, a importância da pesquisa e da educação continuada. Segundo, a estrutura do trabalho, como que ele deve ser composto. Terceiro, os seus componentes, que é a delimitação do tema, problematização, objetivo, hipótese, justificativa. O referencial teórico e análise, discussões e conclusões. Esse é o conteúdo da nossa apresentação. Primeiro, para que eu vou fazer um projeto de pesquisa? Qual o motivo? Ingressar em um programa de mestrado ou doutorado. Então, eu quero ingressar, eu preciso de um projeto. Participar de grupo de pesquisa, obter um financiamento, um grupo de pesquisa. Para aprendizado, ou porque para publicar artigos científicos. Hoje, os professores são cobrados disso, inclusive, participar de congresso. Para o próprio currículo docente é importante ele saber fazer projeto, porque as publicações hoje contam. Inclusive, aqui no Brasil ainda conta a quantidade, mas no exterior conta mais o número de vezes que você é citado pelo que é publicado. Para solucionar problemas empresariais ou sociais, para desenvolver competências como escrita, estruturação de ideias, capacidade de organização e atualização, para contribuir para o desenvolvimento do país. Tem dado estatístico que quem mais desenvolve pesquisa tem mais desenvolvimento e, obviamente, a renda desses países é maior, a renda per capita. E para concluir curso de graduação, pós-graduação, seja lato ou estrito sensu, que se exige. Porque a técnica do projeto de pesquisa para um trabalho de graduação é a mesma para um doutorado. O que muda? Muda o grau de exigência, a abordagem, mas a forma, a estrutura é a mesma coisa. Então, é útil para ambos. Primeiro é como iniciar o projeto de pesquisa. A primeira tarefa, quando eu vou fazer um projeto de pesquisa, eu vou ver as regras. Eu quero saber o seguinte, para que é? É para uma revista científica? Qual a regra dessa revista? É para ingresso no mestrado? Qual a regra desse mestrado? Quais são as regras? Se possível, dá uma olhadinha no que já foi feito, para verificar, para ver estrutura, política ou da instituição, ou da revista, para ver o que eles estão buscando, até para formatação, porque lá tem regras, por exemplo, se eles usam ABNT ou APA, né, ou outra, normalmente é ABNT ou APA aqui para nós. A ABNT são as normas brasileiras, e a APA normalmente são revistas ou estrangeiras ou revistas nacionais que querem uma maior visibilidade internacional. Então eu preciso dar uma verificada qual que é a norma. E tem outras normas também. O primeiro componente é o seguinte, é o resumo, é o título e o resumo. Eu sempre oriento o seguinte, por último faço o título e o resumo. Primeiro porque o título ele busca demonstrar o que foi feito, ele é importante, ele tem que estar relacionado. Ele é diferente. Se eu vou dar um nome para uma empresa, eu dou um nome curto, normalmente, porque é para marcar na cabeça das pessoas, para as pessoas guardarem. O título de um trabalho científico, ele não precisa ser curto, porque ninguém vai guardar aquele título, não existe esse objetivo. O objetivo é aumentar a quantidade de busca. Então, é normal que você tenha títulos longos. Ele não pode ser extremamente longo. Tem algumas revistas que limitam. Mas ele não pode ser algo como 2 palavras, ou ficar, porque não dá, diminui a tua possibilidade de que busquem você para ser citado. E o resumo, por que o resumo faz por último também?
Porque segundo a 6028, que é uma norma BNT, o resumo tem que informar o leitor a finalidade, o método, o resultado e as conclusões. Quando eu começo a fazer o projeto, eu tenho mais ou menos isso em mente. Para que vai servir, qual o método, qual o meu objetivo, tudo bem. Com o desenvolvimento do trabalho, eu mudo o método, mudo o objetivo. Por quê? Porque começa a se perceber que algo é inviável, começa a se perceber que é possível fazer de outra forma, começa a se ter ideias para melhorar o trabalho. Então, por mais que eu faça às vezes no começo, ao final eu tenho que voltar e verificar se o que foi feito aquilo foi o inicial. Eu digo o seguinte, que o resumo tem que ter basicamente introdução, que é uma contextualização de 2, 3 linhas, o objetivo, ou os objetivos, o método e as conclusões esperadas. Sem ponto final, alinhado, todo à minha esquerda e de forma direta. E 3 a 5 palavras-chave. Para que tem essas palavras-chave? Tem pessoas que acham que tem que ser palavras-chave diferentes do título. Por quê? Porque se for diferente do título, se você vai buscar alguma... eu estou pesquisando, estou lá na Índia fazendo uma pesquisa e eu quero pesquisar um trabalho que está aqui no Brasil. E se for palavra-chave diferente do título, caso eu não consiga localizar pelo título, eu localizo pelas palavras-chave. Isso não é um consenso. Eu digo o seguinte, que as palavras-chave têm que ser palavras que são muito bem abordadas no seu trabalho. E o objetivo da palavra-chave é que o maior número de pessoas encontre o seu trabalho, para citar mais. Porque citar o trabalho é algo importante. O primeiro tópico é a introdução. Na introdução eu tenho que delimitar o tema. Sabe, para não criar um espectador que eu vou falar sobre outra coisa? Por que não abordou mais países? Por que não abordou mais exemplos? Por que não abordou também tem 4 aspectos, eu abordei um só? Por quê? Porque eu delimitei no meu tema. Não tem problema nenhum. É uma opção do pesquisador a delimitação. Aliás, quanto mais bem delimitado, melhor é. Que é o tal que o professor fala, foco, foco. Eu me lembro quando eu fui fazer meu doutorado, eu queria pesquisar vários países, meu orientador falou assim, só 2, só 2. E eu não entendia por quê. É o foco, é a delimitação. Para não ser cobrado de coisas que você não fez ou que você não vai conseguir acabar porque você tem um tempo limitado. Então aqui você já se compromete a fazer algo e faça isso bem. A tua qualidade da pesquisa não é pela amplitude, é pela profundidade e pela contribuição social dela. Segundo ponto, o que justifica o seu trabalho? É engraçado que a justificativa tem... Às vezes os alunos demonstram tanta dificuldade, eu acho que é um dos tópicos mais fáceis que tem de fazer. Porque a justificativa é o seguinte, por exemplo, uma pesquisa recente que tive de um aluno de mestrado que ela pesquisava as receitas públicas, como que eram divulgadas pelas prefeituras. Então ela pegou várias prefeituras, olhou como eram divulgadas e verificou se atendiam ou não à legislação. O que justifica esse tema? Justifica porque... por que justifica? Justifica porque esse trabalho das prefeituras, nós temos hoje quantas prefeituras no Brasil? Quanto de receita não se arrecada no Brasil? Quanto é importante uma lei que é recente, que define os procedimentos voltados às prefeituras quanto à transparência. Então são aspectos reais que quando o leitor olha, fala assim, nossa, esse trabalho é relevante. O problema da pesquisa. Muitas vezes não é necessário, porque às vezes o objetivo está tão bem definido que o problema da pesquisa acaba sendo redundante. Mas o problema da pesquisa é uma pergunta, ele tem que vir na forma de interrogação. Então você olha a problematização, você não vê uma interrogação. E o problema da pesquisa ele tem que estar direcionado ao objetivo. Quanto mais direcionado tiver o objetivo, melhor é. E o objetivo, né? Ou melhor, corta. E a hipótese? A hipótese ela pode existir ou não, depende do tipo de trabalho. Se eu fizer uma pesquisa objetiva, ela tem hipótese. Se eu fizer uma pesquisa exploratória, não. A hipótese é alguma coisa que eu acredito. Então, por exemplo, um trabalho
voltado a relato integrado. Uma hipótese, que todas as empresas que atuam em determinado segmento fazem relato integrado por algum motivo. É verdadeiro isso ou não? Eu testo essa hipótese. Ou eu admito a hipótese ou rechaço a hipótese. Então as hipóteses são possibilidades existentes, que normalmente o pesquisador acredita. E o objetivo do trabalho? O objetivo do trabalho vem na forma de verbo. Analisar, verificar, diagnosticar. Só que o verbo tem que ser cumprido. Se é diagnosticar, eu tenho que dar a receita para a cura. Porque isso é um diagnóstico. Se é analisar, eu tenho que analisar segundo um aspecto. E tenho que ver que aspecto que é. Por isso eu tenho que fechar na minha metodologia que tipo de análise que é. Pode ser uma análise quantitativa, pode ser uma análise qualitativa, pode ser uma análise com base em indicadores, pode ser uma análise com base em entrevistas. Então eu vou dizer qual a análise que é. Ou seja, o verbo, eles têm que estar muito bem definido e eu tenho que cumprir o que foi prometido nesse objetivo. E tem que estar relacionado ao problema. Às vezes fica até muito parecido, que é o correto. A segunda parte do trabalho, eu terminei a introdução, eu fui para o referencial teórico. Observe que essa introdução, muitas vezes eu volto nela. Por quê? Porque eu elaborei, comecei a fazer o referencial teórico, só que aí eu percebo que determinada coisa precisa mudar, eu observo, olha, tinha uma hipótese aqui que eu não considerei, então eu volto e reconstruo aquela introdução. Isso é um procedimento normal em pesquisa. E o referencial teórico? O referencial teórico, eu coloco meus tópicos que eu vou pesquisar. Quantos tópicos? Então, às vezes você vê projeto de pesquisa com 8 tópicos, 7 tópicos. É muito tópico. Meu doutorado tinha 2 ou 3. Eu acredito que a quantidade ideal é 2 ou 3 tópicos para o referencial teórico e depois ele se subdivide. Uma forma muito boa é fazer o sumário já quando constrói, porque você construi a introdução, você já faz o sumário. Vai mudar aquele sumário? Vai. Mas você já tem uma visibilidade, pelo menos, desses tópicos, quais são. São os tópicos que são os construtos para a tua pesquisa, o alicerce para a tua pesquisa. Por exemplo, um trabalho sobre questões tributárias. Então, discutindo aliás, tem uma aluna também que está agora defendendo o mestrado, que ela está exatamente fazendo uma abordagem que é esta. Ela discute que as prefeituras, as capitais do Brasil, qual a forma que elas fazem de cobrança e de valoração do IPTU e se está seguindo ou não a progressividade. Quais seriam os tópicos? Tópicos para abordar seria tributação, IPTU e progressividade. Mas tem uma série de coisas que tem que abordar aí. Então esses outros aspectos você constrói dentro dessas temáticas. Eu estou dando um exemplo, talvez os tópicos sejam um pouco diferentes, mas o que eu quero falar é que essa é a lógica de construção. Quando nós abordamos esses tópicos, aí eu vou contar a história do tributo no Brasil, vou contar a história do IPTU. Não, o foco não é esse, nós vamos direto. Os tipos de tributo, na verdade os tipos de tributo não preciso explicar os tributos, não preciso, porque senão estou dispersando. Vou no foco. Qual o foco? O IPTU. Qual o foco? O foco? A progressividade. E aí, o terceiro... Corta. Volta, não tem... Dentro do referencial teórico. Dentro do referencial teórico. É necessário o quê? Construir esse referencial com base na sua pesquisa. Não tem nada da parte prática. Tem que segregar a parte prática. É possibilitar que autores diferentes conversem. Então, por exemplo, um autor discute que o IPTU tem tal característica, outro, e ela começa a construir isso de forma que os autores conversem. Essa discussão ela é fundamental. E como que eu construo? Principalmente com os artigos. Quais artigos atuais que abordam o IPTU que eu posso citar? Porque quando eu vou
buscar os artigos sobre IPTU atual, eu estou mostrando que eu estou atualizado, ainda que a abordagem seja diferente da minha. Aliás, excelente que seja diferente. Porque se for igual, não tem por que eu fazer a pesquisa. Então é fantástico que seja diferente. Então eu fui lá e mostrei que eu conheço, que eu relacionei esses artigos, então eu faço a relação dos artigos. E preferencialmente não usar nota de rodapé. Nota de rodapé você usa quando você quer explicar alguma coisa, nunca para fazer citação, né? E o método? O método é como é que eu vou desenvolver isso. Eu estou com uma dificuldade aqui. Foi discutido que eu tenho que fazer o levantamento das prefeituras, como que elas cobram, como elas valoram o IPTU. Primeiro ponto, é ir na legislação e localizar. Então, descrevo tudo isso no método. Segundo, quais prefeituras que eu vou pegar? Seleciono as capitais. Dessas prefeituras, como que eu vou trabalhar? Ou seja, criando um método, como que eu vou definir o que é progressividade? Qual a base legal para eu poder fazer esse levantamento? Qual o método que eu vou fazer, por exemplo, se eu quiser fazer um trabalho que demonstre uma viabilidade econômico-financeira de uma empresa hidrelétrica? Então, qual a teoria que eu vou ter de valoração dessa empresa? Qual a forma que eu vou ter para poder avaliar essa empresa? Quais os recursos que eu vou ter? Eu vou ter acesso à empresa, não vou ter? Vai ser entrevista? Vai ser site? É uma pesquisa quantitativa ou ela é qualitativa? Ou é os dois? Essa pesquisa, ela é exploratória ou é objetiva? Qual a diferença? Objetiva é quando eu tenho uma hipótese e eu quero comprovar ou não ela. Uma ou mais hipóteses. Eu quero fazer uma verificação. Então, é uma pesquisa que já tem um elemento sobre aquele assunto. A exploratória não. A exploratória é algo que eu vou pesquisar, mas não sei o que eu vou encontrar. Resultado da análise e discussão. O resultado da análise e discussão é a parte que eu vou colocar após a metodologia. Então, eu já descrevi a metodologia. Por isso que eu não posso escrever que a metodologia é bibliográfica. Por quê? Porque bibliográfico é minha base para a construção do referencial teórico. Isso não é metodologia. Metodologia é como é que eu vou desenvolver a parte prática, como é que eu vou relacionar esses aspectos. Aqui nessa parte de resultados, geralmente não entra mais, na parte de resultados não entram mais autores. A não ser quando é uma pesquisa baseada em bibliometria. Se não, não. Então o que vai entrar? Vai entrar os resultados. Então se foi uma entrevista, é o resultado da entrevista. Se eu peguei informações de sites, são os resultados dos sites. Se eu comparei instrumentos, são os instrumentos comparados. Isso é o resultado. Análise e discussão que eu começo a cruzar esses resultados com o que eu vi na literatura. E aí eu vou verificar se as minhas hipóteses batem, se não batem, se elas são refutadas, se os objetivos foram atingidos. Isso eu vou fazer quando? Eu vou fazer quando eu entrar na análise e discussão. Eu não tenho autor em resultados, a não ser quando a pesquisa é bibliométrica. Considerações finais. Aí, às vezes, o trabalho está bom, o trabalho vem construído bem, o aluno fez a introdução, fez o referencial, metodologia bem feita, chegou na consideração final, então os resultados foram obtidos, tudo mais. E aí? O resultado é o seguinte, eu trago o objetivo de volta, eu trago os problemas de volta, eu trago a hipótese de volta. As hipóteses eu tenho que falar se foi aceita, se é rechaçada, se não é. Os problemas têm que ser respondidos, os objetivos têm que ser respondidos ali. Mas espera aí, na análise de discussão eu já respondi detalhadamente. Mas na consideração final eu fecho, eu repito, só que eu faço de forma sintética na consideração final. Então a consideração final, o leitor tem que, quando ele for ler, ele tem que ter a resposta do que estava lá em cima. Porque imagina, é muito frustrante, você definir um objetivo e não está claro aqui. Eu vou ter que procurar no trabalho. Então é isso que eu vou colocar ali. Além disso, eu vou fazer o quê? As limitações da pesquisa. A pesquisa foi limitada às prefeituras. Por quê? Porque não foi possível pesquisar o Brasil inteiro. Então foi só as prefeituras das capitais. A pesquisa foi limitada a 100 entrevistados, mas poderia ser mais. A pesquisa foi limitada,
porque viam outras variáveis que não foram testadas. Então aqui eu vou descrever muito bem nessa consideração final. Aí, referências. As referências eu vou seguir o padrão APNT, ou o padrão exigido. É fundamental isso. E o apêndice e anexo, qual a diferença? Apêndice é o que eu construo, questionários, instrumentos que eu construo. E anexo? Anexo ou anexos é o que eu vou anexar, mas que eu peguei pronto, como uma legislação, como algo pronto, um código de uma empresa que eu utilizei, aí entra como anexo. Vamos falar um pouquinho também de plágio? Isso é uma dúvida que sempre tem. O que é plágio? Plágio é a apresentação feita por alguém, como sendo de sua autoria, mas que é trabalho intelectual de outro. O plágio, ele é crime, inclusive com punição, que vai desde o pagamento de multa até reclusão de 4 anos. Ah, mas eu fiz a pesquisa, eu trabalhei, o autor queria dizer um negócio, eu escrevi de outra forma, eu utilizei dados da prefeitura e citei, mas não preciso colocar porque está no site. Não, não é bem assim. Vamos ver as situações. Pode ser plágio de livros ou da internet. Eu posso, numa graduação, utilizar parte do trabalho da outra graduação? Não posso. Não posso. Isso é plágio de trabalho anterior, de outros trabalhos. Então, tudo isso é plágio. Quais as modalidades de plágio? Primeiro plágio é o plágio direto. É a cópia literal do texto original. Então, fui lá e copiei exatamente igual, só que eu esqueci de colocar o autor. Né? E o indireto? O indireto eu falei diferente. Então, por exemplo, eu vou falar quais são as forças competitivas. E eu cito com as minhas palavras, mas no fundo eu falei as 5 forças competitivas do Porter. Isso é plágio. Plágio de fontes. É utilizar fontes de um autor consultado, fontes secundárias, como se tivesse sido em primeira mão. Então, por exemplo, está lá Souza, eu pesquisei o Souza, e o Souza foi citado por Silva. Em vez de eu falar Souza em Silva, eu pego e mudo, porque o Silva deve ter citado certo, então eu não vou precisar ficar citando ele. Eu coloco Souza direto. Isso é um plágio indireto. Plágio consentido, alguém que me autorizou a fazer o plágio. Olha, não, coloca o seu nome aí, né? Isso é um plágio consentido. Autoplágio, eu copiar a parte de outro trabalho. Isto é um autoplágio. E aqui eu vou dar algumas dicas. Primeiro, ao iniciar um projeto, elabore formatado. Isso é fundamental. Se perde muito tempo com formatação. Então já faz o esqueleto. O que é o projeto? É um artigo de uma revista? Eu já faço o esqueleto. Eu vou digitar em cima do esqueleto. Então às vezes, não, eu peguei um autor, depois eu copio qual livro, ou depois eu pego a página direita. Não, já vai fazendo no formato. Demora um pouco mais na hora de fazer, mas depois você não tem todo o trabalho de revisão. Quer dizer, vai ter trabalho de revisão? Vai ter. Mas você vai ter que revisar já com ele formatado. Isso ganha muito tempo. Eu, por exemplo, não gosto de orientar quando vem partes para orientar. Eu falo assim, não, me traz o trabalho completo todas as vezes. E já faz no modelo e já vem trabalhando em cima do modelo. Segundo, impessoal. O que é o impessoal? Eu escrevi, pois, recomendamos tal coisa, recomendo tal coisa. Observamos, observei, concluí, acho que, né? A pesquisa, ela é para o mundo. Se ela é para o mundo, certo é, recomenda-se, observa-se, considera-se, conclui-se, foi observado, é considerado, ou seja, ela não tem pessoa, ela é para o mundo. O problema pesquisado não pode se confundir com o problema do objeto pesquisado. Qual a diferença? O problema é que essa empresa aqui, se ela fizer isso, ela vai reduzir o custo. O problema é que essa empresa está uma bagunça. O problema é que essa empresa, é claro que eu estou exagerando, não escrevem exatamente dessa forma, mas o problema é que isso não pode acontecer, e aí dessa forma vai mudar. Não, você não sabe nem se a empresa vai implementar caso você faça o seu trabalho. Então o certo é, conforme análise diagnóstica, referencial teórico, enfim,
Conforme que foi feito, que foi observado, identifica-se as alternativas para melhoria do processo e redução de custos na empresa tal. Ou seja, se aplicar o que foi proposto, considerando-se aquela realidade, considerando-se que foi estudado, é possível reduzir custo. É diferente de falar dessa forma. Não usar frases fortes. É claro que se a empresa fizer uma auditoria, verificará que o procedimento absurdo está errado. Não. Se for realizada uma auditoria na empresa, provavelmente identificará que há falha no procedimento. Né? Porque eu não posso falar que certamente a auditoria vai... Porque eu não sei, eu nem conheço quem vai fazer a possível auditoria. Então, essa forma de linguagem que nós temos que ir aprendendo. Não usar afirmações sem autores. O mundo empresarial está em constante transformação. É verdade? Concordo plenamente. Mas transformação do quê? Transformação de pessoas, transformação de procedimento, transformação porque está vindo, vem um monte de sistema novo, transformação por causa das normas internacionais. Né? Então, que transformação que é? E quem falou isso? Ou tem dados estatísticos? Pode não ser autor, mas pode ser um dado estatístico. Olha, tem um dado estatístico. Nos anos de 2010 a 2018, mudou tantas vezes, então olha como o mundo está em transformação. Aí tudo bem, porque aí você tem um dado para fornecer para o leitor. Se eu estou fazendo um livro, e esse livro não é um livro científico, eu posso fazer uma afirmação dessa. Mas se eu estou fazendo um trabalho de pesquisa, eu preciso ter fundamento no que eu estou falando. A linguagem deve ser simples e clara. Usar frases curtas, pois ser compreendido é uma qualidade importante do pesquisador. Então, às vezes eu rebusco, dou volta, coisa e tal. Não. Fale diretamente. Né? Ou construo frases do tipo, que eu pego o predicado, jogo para depois. Enfim, frase da forma como falamos no dia a dia. Não com a linguagem popular, mas com a construção que nós fazemos no dia a dia, que é uma construção que tem uma lógica diferente de, às vezes, querer mudar essa construção e transformar a linguagem rebuscada ou inacessível. Na problematização, reflita sempre para que estou fazendo a pergunta. Isso é uma coisa importante. Estou fazendo a pergunta, mas para que eu estou fazendo essa pergunta? Para que serve? O que essa pergunta vai obter de resultado? Isso é fundamental. Então, sempre na problematização, verifica. E verifica se ela atende o objetivo. Se está relacionado com o objetivo, se está relacionado de forma direta com o objetivo. Segundo, essa problematização verifica também se eu vou conseguir atender. Porque às vezes coloca o objetivo impossível. Então, será que eu vou conseguir atender esse objetivo? Pense nos limitadores de pesquisa, inclusive de custo. Tem limitador da pesquisa? Por exemplo, eu quero saber a opinião dos brasileiros sobre tal coisa. Eu consigo a opinião dos brasileiros? Eu vou ter uma amostra suficiente? Eu consigo? Não. Então, às vezes, procure limitar para uma coisa que você obteve. Então, eu quero fazer um estudo de viabilidade numa empresa tal, só que eu não consigo informação nenhuma da empresa. Analise como irá tabular, analisar e sistematizar a pesquisa. Eu vou ter condição de tabular, custo que é. Outra coisa, aparece também umas pesquisas assim. Eu vou pegar um balanço scorecard e vou aplicar numa empresa e vai dar certo. Aí eu faço a minha pesquisa. Qual a inovação disso? Pode ser super interessante a empresa. Mas aplicar o balanço scorecard numa empresa que deu certo, não tem inovação nenhuma. Agora, se eu pegar uma teoria, a teoria não der certo. Se eu pegar a teoria e aplicar de maneira diferente, com uma outra proposta, se eu reconstruir, se eu fizer uma releitura da teoria, se eu trouxer comparativos de empresas que aplicaram a mesma teoria e que tiveram resultados completamente diferentes, eu preciso ter uma inovação, preciso trazer algo novo de construção. Porque se eu não trouxer algo novo de construção, aquela pesquisa não é interessante. Isso é fundamental. E também gostaria de falar, de olhar sempre
a linha editorial, no caso de uma produção para uma revista científica. Se reflete o pensamento da revista. Porque às vezes está se tentando nas revistas e não consegue. É uma questão, às vezes, de trocar a linha da revista. Né? Ou seja, trocar a revista, na verdade. Uma coisa que eu queria deixar claro. O ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão, elas têm que estar juntas. Isso é fundamental para o desenvolvimento do país. Então, fazer o projeto de pesquisa é algo fundamental. Por quê? Porque você junta a pesquisa com o ensino. Ensino sem pesquisa, você tem só reprodução de informações. Extensão é a aplicabilidade dessa pesquisa. É uma coisa que o Brasil trabalha de maneira muito precária. Em países de primeiro mundo, é muito comum você ter uma pesquisa de contabilidade que gera um produto. Aqui nós temos dificuldade. Começa a ter dificuldade de registro de patente. A área de contábil já não é uma área muito simpática para registrar patentes, né? Eu queria corrigir isso, não dá para falar simpática. Não é uma área que proporciona muitos registros de patente, né? E no Brasil, o registro de patente é muito difícil. Então, se nós não podemos registrar patente, nós podemos, pelo menos, implantar ideias e dar soluções em determinados processos. E isso é fundamental. E o quarto tem que ter gestão. O que é gestão? Se você não tiver, seja uma instituição de ensino, seja verbo para fazer a tua pesquisa, sejam outros, nós não temos o ensino, a pesquisa e a extensão. Esses 4 pilares, eles são fundamentais andarem associados. No sentido mais pleno da palavra, o professor é aquele que tem uma contribuição própria, que tem uma doutrina própria, que tem um espaço próprio, que tem uma bagagem própria para transmitir o ensino, que tem uma visão própria de vida, que produz conhecimento e que tem algo para ensinar. Não é aquele que repete o que o outro ensinou. Quem repete é, no máximo, um discípulo. Isso aí são palavras do Ricardo Rossato, um grande amigo meu lá de Passo Fundo, que eu tenho um grande carinho, que eu fiz questão de colocar aqui para vocês. Ao final, obrigado, sucesso, e aqui são alguns livros. Um eu sou autor, o outro eu sou coautor. Grande abraço. Gostou da palestra? Que tal assisti-la quando quiser até agosto de 2019, além de ter acesso a outras vantagens e conteúdos exclusivos? Adquira agora a credencial Gold com até 70% de desconto. Acesse combicom.com.br/gold e saiba como.